Você viajaria para o Caribe pagando pouco, fazendo uma escala rápida ali em Santo Domingo ou em Punta Cana? Hoje eu vou contar para vocês a minha experiência voando a Arajet, a companhia dominicana low cost, que faz voos desde São Paulo até a República Dominicana e que vai te surpreender, viu? Vem comigo! Oi, eu sou a Dani Polis, sou criadora de conteúdo aqui no Trípolis, tanto no YouTube quanto lá no blog. Se você não conhece, aproveita para ir lá dar uma conferida. Viajo há mais de 20 anos e gosto de compartilhar as minhas experiências de viagem pelo Brasil e pelo mundo. Vamos começar então falando desse vídeo. Vamos começar falando sobre a Arajet. Que é a Arajet? A Arajet ela é uma companhia low cost da República Dominicana, que ficou muito conhecida pelos preços baixos para quem quer voar tanto pelo Caribe quanto para os Estados Unidos, porque agora eles também têm voo para os Estados Unidos com escala na República Dominicana. Mas como ela é uma low cost, ou seja, ela é uma companhia aérea de baixo custo, ela tem algumas pegadinhas, digamos assim, ou uns pormenores que você tem que prestar bastante atenção para você não se surpreender ou ter uma experiência ruim. E é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês nesse vídeo. Então, se você vai voar de Arajet, tem algum voo, planeja voar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu vou te mostrar como é essa experiência e se ela vale a pena ou não. Bom, eu vou começar falando umas regrinhas gerais da Arajet. Eu acho que eu vou começar explicando o que é uma low cost para quem não está acostumado com uma low cost. O que é uma companhia aérea low cost ou uma companhia aérea de baixo custo? Ela é basicamente uma viagem pela qual você paga absolutamente tudo. E tipo, quando eu digo tudo, é tipo tudo mesmo, até a água. Os preços são bastante atrativos e eles são mesmo. E eu vou contar um pouquinho mais ali pra frente. Mas ele tem várias coisinhas que custam a mais e que podem encarecer muito sua viagem. Então você tem que pesar bem se vale a pena ir para uma low cost ou para uma companhia aérea mais tradicional, porque quando você vai somando ali todos os valores, pode não compensar. Vamos lá. O que se paga numa companhia aérea de baixo custo, uma companhia aérea low cost? Se paga para marcar assento, se paga para fazer check-in no aeroporto, se paga para despachar a mala, se paga para colocar uma mala no bagageiro em cima, sim, isso tem custo, se paga por todo e qualquer tipo de alimentação dentro do avião, inclusive água. Tudo tem um custo voando de companhias aéreas de baixo custo. Isso não é específico da Arajet, tá? Quem é mais acostumado a viajar para a Europa, conhece companhias aéreas como a Ryanair, a EasyJet, sabe que lá também funciona assim. Você tem basicamente um lugar para você sentar, que vai ser aleatório, e você tem um espaço para você colocar a mochila no banco da frente. Então essas são as únicas coisas que não tem custo quando você está viajando numa companhia aérea low cost. Todo o resto é opcional, e quando eu digo opcional, ele tem um preço. Por que eu escolhi voar de Arajet, então? Eu queria viajar para Punta Cana, na República Dominicana. E eu vi os preços da Arajet e elas estavam muito baratos, considerando que eu iria viajar no meio de 2 feriados, na Páscoa e Tiradentes. Aquela semana ali, os preços estavam bem altos, porque é uma semana de um feriadão aí, né? Daria uma semana de feriado bem comprido. E o preço me chamou bastante atenção. Só que eu já sabia que ela era uma companhia aérea low cost. Então eu vou ver quanto sairia os adicionais para ver se essa viagem valeria a pena ou não, comparado com uma companhia aérea mais tradicional. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de voar low cost, tá? Eu prefiro voar companhias aéreas mais tradicionais, eu gosto das milhas, enfim, eu gosto dos benefícios que o meu status elites me dá. E companhia aérea low cost não tem nada disso. E tem um bônus, eu estava indo viajar com mais 3 pessoas, com os meus pais e com o meu padrasto. Então eu teria que pesar tudo isso ali no balanço, porque para uma pessoa já faz diferença, imagina para 4. Botei o preço da tarifa base, né, que é aquela tarifa que você tem um lugar para sentar e uma mala. E aí eu fui ver o preço da tarifa que daria marcação de assento, uma mala despachada e o check-in preferencial, que era uma tarifa toda conjunta, né? E por que eu fui isso? Porque eu estava indo passar uma semana viajando e eu não consigo ser desapegado o suficiente para conseguir viajar com uma mochila por uma semana. Eu estava indo com um grupo, então eu queria marcar os assentos de todo mundo para não ficar um em cada lugar, e principalmente para evitar o assento do meio, porque eu não gosto de viajar no meio, eu sou uma pessoa que sempre gosta de viajar na janela. O embarque preferencial ainda era o de menos, até porque no Brasil, por lei, é uma lei brasileira, idosos têm prioridade no embarque, assim como outras pessoas, né, alguns casos especiais. Então isso não faria diferença, porque era o caso do meu grupo, eu estava viajando com pessoas com mais de 60 anos. Outra coisa também muito importante falar, ainda envolvendo preços, é que eu sei que algumas empresas agora vendem passagem para todos os destinos Arajet, só que quando eu comprei ela no site da Arajet, que geralmente é mais barato, né, quando você compra no site direto. E aí alguns pontos de atenção: passagem
é comprada em dólar, ou seja, para você comprar com o seu cartão, lembre-se que você vai ter o IOF e o câmbio. Então, se você for comprar, eu recomendo você comprar usando uma conta internacional como o Wise ou Nomad ou Inter, por exemplo, porque aí você consegue economizar tanto no IOF quanto no câmbio. Se você não sabe sobre contas internacionais, tem um vídeo aqui explicando basicamente sobre como abrir a sua. E outra coisa, ela não parcela. Então eu sei que a gente no Brasil é muito acostumado com parcelamento, que viabiliza muitas viagens, só que a Arajet não parcela. Eu não sei se outras agências de turismo, enfim, outras empresas conseguem parcelar, mas pelo site direto não parcela. Isso também acabou pesando um pouco, né? Porque assim, a gente sabe que você pagar uma viagem parcelada é muito diferente de você pagar uma viagem à vista. Só que quando a gente foi ver uma outra companhia aérea tradicional que parcelava e a Arajet, o valor estava menos da metade. Então a gente resolveu fechar com a Arajet, porque o preço acabava sendo bastante competitivo. Mas fica esse ponto de atenção, principalmente se você for comprar várias passagens. Se você for comprar no cartão de crédito, o cartão de crédito pode considerar meio suspeito dependendo do valor, afinal a gente está aí em um mundo onde um dólar vale quase R$5,40 aproximadamente hoje. Se você for fazer essa compra, já avisa também o seu cartão de crédito para você não ter problemas de bloqueio. Outra coisa que também pesquisei bastante para ver era sobre os aviões, porque assim, a gente pensa, uma companhia aérea nova, que ninguém nunca ouviu falar, como é que são os aviões. Todas as pesquisas que eu fiz falavam que os aviões eles eram bem novos, e aí quando eu voei, eu realmente tive certeza que os aviões são muito novos. E eles são surpreendentemente mais espaçosos do que até algumas companhias aéreas tradicionais, tá? Eu tava esperando uma coisa mais apertada, mas no final deu muito certo. E o que também pesou muito na compra da gente, foram diversos fatores que acabaram pesando, mas também pesou muito o fato de ser um voo direto. Como o nosso destino final era Punta Cana, a gente fez um voo direto de São Paulo até Punta Cana. Antes, esse voo era via Santo Domingo, quando você voava pra Punta Cana. Você descia em Santo Domingo e você tinha que pegar um ônibus de Santo Domingo até Punta Cana, que já estava incluso na tarifa, mas ainda assim, é um tempo, né? Porque dá umas 2 horas de ônibus. Santo Domingo é a capital da República Dominicana. Mas eu sei que a Arajet também continua tendo voos pra Santo Domingo e conectando para outros lugares. Então, se o seu destino final for a República Dominicana, preste atenção para você ver qual dos dois você vai. Eu vou deixar aqui embaixo as legendas dos aeroportos para você não se confundir na hora da sua compra. Uma coisa que preocupou muito os meus pais e que eu imagino que seja a preocupação de muita gente é sobre a alimentação. Nossa, mas como é que eu vou fazer um voo de 7 horas sem comer nada, etc, etc, etc e tal. Isso acaba viajando muito de viajante para viajante. O voo, por ser uma low cost, e low cost tradicionalmente é assim, não são nos horários mais nobres. Nosso voo saindo do Brasil, por exemplo, foi às 5:30 da manhã. Eu sou uma pessoa que eu entro no voo e eu basicamente durmo. O que eu gosto de ter sempre é água, porque, né, o avião, é importante você se manter hidratado durante o voo. Assim, eu como porque eu tô no avião e o serviço é oferecido, sabe? Mas eu geralmente sou uma pessoa que durmo. Os meus pais não são tão assim. A dica que eu dou é, leve uma garrafa de água vazia, você pode levar. A gente levou nossas garrafas de metais que a gente tinha, enche ela depois que você passar na imigração, porque você pode fazer isso, você pode levar uma garrafa vazia e encher depois que você passa ali do processo de imigração, né, Polícia Federal e tudo mais. E também você pode levar alguns snacks pra você comer dentro do voo. Se você falar assim, eu quero comer no avião, eles têm um menu. Eu vou mostrar o vídeo da experiência de viagem daqui a pouco. E eles têm bebidas quentes, bebidas frias, tem comidas, tem alguns snacks. Claro que não são baratos e são todos em dólar. Então você tem que pagar em dólar, em cartão ou dinheiro, em espécie. Acabou que, como o nosso voo foi tipo 5 da manhã, a gente tava cansado, porque precisou chegar no aeroporto tipo umas 2 da manhã, né? 3 horas antes do embarque. A gente comeu, acabou tomando um café antes de embarcar, porque a gente não tinha o que fazer, né? A gente foi lá tomar um café e tudo mais. A hora que a gente sentou no voo, ninguém sentiu fome, todo mundo só tava com a garrafinha de água e foi suficiente. Eu dormi o voo inteiro. E aí, como a gente chegou na República Dominicana, era tipo meio-dia, já era hora do almoço, praticamente a gente já comeu por lá. Pra gente funcionou bem. Voos mais longos, aí eu já não sei. Você teria que pesar muito ali o que vale pra você. Mas nada impede de você levar comidinhas a bordo com você. Você não pode levar bebidas. Por causa de leis alfandegárias, você não pode entrar com líquido maior de 100 ml na mala de mão. No final, eu achei que valeu muito a pena. Eu indicaria voar, assim, tranquilamente pra Punta Cana usando a Arajet. Outros destinos não sei, então eu vou lidar com a minha experiência fazendo esse voo de São Paulo
Paulo até Punta Cana. Os aviões são surpreendentemente confortáveis. A tripulação é muito simpática, muito querida. O processo de compra foi bem tranquilo, a gente não teve, né, tirando essa coisa de não existir o parcelamento, que quem sabe talvez mude, né, porque o brasileiro não é muito acostumado com isso, e mesmo um valor sendo mais barato, ainda é um valor meio alto para você pagar ali de uma vez durante uma viagem. Acho que tirando isso, processo de compra, seleção de assento, foi tudo super tranquilo. O check-in, que muita gente falou que era problemático, eu vou contar um pouquinho mais ali no vlog, que vai vir na sequência desse vídeo. A única coisa, assim, que foi mais complicada foi que falava que era num terminal e no final era em outro, mas isso também conta no vídeo e também tem no post do blog, que tá aqui embaixo, então já aproveita para salvar esse post também. Os funcionários super tranquilos. Eles são muito restritos com peso de mala. A sua mala de despachar, que é o nosso caso, porque era mais caro comprar uma mala de bordo do que uma mala de despachar. Então a gente falou, vamos despachar logo a mala. Eles pesaram e na volta da República Dominicana passou por 300 gramas e a gente teve que tirar 300 gramas da mala de mão. Também falar que a gente teve um probleminha na volta, mas problema que eu já tive com outras companhias aéreas também, que a mala não chegou. Eu recomendo muito você ter um rastreador na mala. Nessa época a gente não tinha, então a gente teve que ficar ali esperando a mala chegar. A mala chegou intacta, sem problema, sem nada faltando. Ela só não embarcou. Era feriado, tava muito cheio, provavelmente ela embarcou para outro destino, ou enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Foi a mala da minha mãe. Foi entregue a mala dela sem o menor problema, mas recomendo você ter um rastreador ali, uma AirTag da vida na mala, para qualquer viagem que você vai fazer, tá? Porque eu já tive esse problema em outras viagens que eu fiz também. Mas eles deram suporte pra gente ali sem o menor problema quando a gente chegou no aeroporto, e a gente chegou no aeroporto de Guarulhos, era tipo umas 3h30 da manhã. Sim, os horários são ingratos, eu já falei sobre isso. Mas eu acho que já falei demais aqui. Agora vai vir o vlog com a experiência no aeroporto de Guarulhos, experiência de voo e tudo mais. Então aproveita pra seguir aí essa viagem e me conta aqui embaixo nos comentários se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você precisa saber. Apesar tá escrito lá fora que é no check-in B, eles estão atendendo o check-in C. Até que não tem tanta gente assim na fila. Cheguei até mais, mas também chegou cedo. São 2 horas agora, o nosso voo sai daqui 2h30. Aeroporto vazio, né? Mas até que tem coisa aberta. O check-in foi bem rápido, tá? A gente ficou uns 30 minutinhos na fila, foi bem tranquilo. Uma coisa muito importante de se falar, tá? Eles são bem restritos com bagagem. E se você for pagar aqui, ela é mais cara do que se você comprar antecipado. Por isso que a gente já comprou antes. Tanto a bagagem quanto a seleção de assento, até o check-in também você paga pra fazer aqui. O voo é mais barato, isso tem um preço, obviamente, né? Então se programe. A gente demorou mais na fila do raio-x do que na fila do check-in, mas conseguimos entrar nosso portão 260 lá na frente, quase o último. As coisas estão movimentadas aqui dentro do aeroporto. No shopping ali só pra dar uma olhadinha. Ver como é que é o shopping bacana, né? Mas é isso, o nosso embarque começa às 3h35, já falta meia hora ainda. Eu vou dizer que me surpreendeu a quantidade de coisa aberta aqui no aeroporto. Até o Starbucks está aberto aqui, a gente tomou um café, na verdade mais comer alguma coisa mesmo. Salada de fruta tá bem bonita. Meu pai tá com fome, então ele vai comer preço do aeroporto, né? Faz parte, mas pelo menos tá aberto. Eu imaginei que fosse estar tudo fechado por causa do horário, mas tem bastante coisa aberta. Uma coisa engraçada aqui no painel lá de fora não aparecia esse voo. Agora aqui no de dentro tá aparecendo. Mais bizarro. Pelo que eu li de review, o voo é novinho. A gente já entrou porque os meus pais são prioridades por lei, né? Então no Brasil tem prioridade por lei, a gente já entrou, tá na fila aqui no embarque. Vamos ver como ele é lá. Aqui tem as business, né? Digamos assim. E aqui são os assentos regulares. Thank you for your cooperation. Tentar filmar, mas achei bem espaçoso, tá? A perna principalmente. Acho que vai mais sentido. Ó, aqui vai dar pra ver bastante.
Ó. Carga de combustible ha sido finalizada. Ó, Puedes aqui ahora é abrochar bem... tu cinturón de seguridad. Não pega, fica mais de um palmo, ó. Isso é difícil numa companhia. Refueling has been completed. Aí aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Não tem USB, não tem nada. Thank you for your cooperation. Tem... Aqui, ó. Isso aqui pra você ler. E é isso. Aí é aquela coisa, né? O horário é o horário que tá sendo só low cost. Aqui tem o voo da Sky aqui do lado também, no cochilo. O voo não parece estar muito cheio. E eles falam o tempo inteiro que a parte de cima do bagageiro é só para malas maiores. E essas malas, elas são pagas. É diferente de muitos lugares que o voo, eles falam que a maioria dos voos, tem muito voo que a mala de mão você pode levar, né? Você não paga despachada, que você paga a despachada e a de mão. E aí, quando a gente foi fazer a reserva, a mala despachada tava mais barata do que a mala de mão. Então a gente despachou pra não ficar com ela, tá tudo certo. Aqui tem um menu de comidas. Alguns preços. Salgadinhos, tudo em dólar, tá? Bebida aqui, ó. 4 dólares, água 3 dólares. Café, cappuccino. Aqui tem uns sanduíches e uns combos aqui. E o Happy Hour. Uma coisa muito legal é que mostra que o café é da República Dominicana. Aqui, ó. Tem a bandeirinha ali, não sei se eu tô focando direito. Mas tem aqui, ó. Café da República Dominicana. Como o almoço vai ser 4h30 da manhã, o que a gente fez mesmo foi trazer a garrafa d'água vazia e encher no bebedouro do aeroporto. Pode, tá? Você não pode passar no raio-x com água com líquido dentro, mas só a garrafa vazia pode ser encher no aeroporto e você economizou aí 3 dólares. E é isso. Banheiro, eu tive que pegar até a grade angular pra filmar, porque ó, se eu filmo no normal, não dá nem pra ver direito. É muito pequenininho. Mas ó, o banheiro é muito pequeno, mas tem aqui ó, o trocador pra quem precisar. E é isso. Acabou de chegar aqui e aí o avião parou no meio da pista, então a gente vai ter que descer de ônibusinho. Aqui, nossa, muito de boa a mala. Quase não tinha ninguém despachando mala, porque é caro, ó. Chegou muito rápido. Aí entre a gente chegar, fazer a imigração e pegar a mala não deu 50 minutos. E é isso.